galera, tudo bom? Esse é o nosso editorial. E hoje eu quero começar contando uma historinha para vocês, tá? É uma história mesmo, é fato, baseado em fatos reais. Na verdade, totalmente real. Há muitos anos, o Renato e eu, a gente foi para São Paulo porque a gente ia para um jantar na Scala. A Scala estava oferecendo um jantar para as principais equipes, né, com quem ela trabalhava. Plim! Há alguns anos, o Renato e eu fomos para São Paulo, nós moramos no Rio de Janeiro, e nós fomos para São Paulo para um jantar que o Hercílio, dono da Scala, presidente da Scala, fundador da Scala, ofereceu para as suas principais equipes, né? E a gente aproveitou, já que a gente ia para esse jantar, a gente também foi para eu acho que era uma feira de equipamentos eletrônicos, que a gente queria comprar um scanner mais profissional. E aí, beleza, né? Fomos e descobrimos que dois amigos, na verdade um amigo e o colega dele, né, que eu fui conhecer na viagem, um amigo meu de faculdade, que na época nós chamávamos de Lobão, mas hoje é mais conhecido como Lobo Barba Negra, ou o Lobo, que trabalha muito com o mercado editorial de quadrinhos. E o Lobo e eu, né, não vou falar Lobão para não confundir com o Lobão cantor, nós sempre fomos muito amigos e tal, e ingressamos, né, nesse mercado editorial. E ele soube, né, a gente soube, sei lá como, que a gente ia para o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então a gente combinou de ir no mesmo ônibus. Então ia Renato, eu, o Lobo e o amigo do Lobo, que eram sócios numa revista que eles estavam fazendo, estavam indo também para fazer trabalho de pesquisa, para ir numa feira também. Era uma coisa completamente diferente, mas íamos todos juntos. Aí beleza, aí o que a gente fez? A gente pegou o ônibus da meia-noite, da aviação, acho que era Cometa na época, mas eram os ônibus mais antigos que tinha. Hoje a Cometa está totalmente renovada, mas na época eram ônibus mais antigos. E pegamos, beleza, e a gente, como sempre, estava muito cansado, né, apagamos e com aquela tristeza, assim, poxa vida, que pena que esse ônibus vai chegar às 5h30 da manhã e a gente vai acordar cedo, né? Porque você acorda chegando de manhã em São Paulo, assim, que nem como se você estivesse nascendo, assim. Você acende a luz na sua cara, te joga para fora do ônibus e você sai meio bêbado, assim, né? Pra rodoviária, né? Aí beleza, aí a gente foi, conversou um pouquinho, papeou e tal, aí daqui a pouco a gente dormimos, aí daqui a pouco, sabe quando você sente que você está dormindo gostoso, você está dormindo bem e que nenhuma luz acendeu na sua cara, mas você começa a perceber que está um pouco claro e que o barulho do ônibus continua. Aí de repente a gente resolveu, assim, começou a acordar, né, os 4, assim, aí a gente percebeu que estava na estrada, já estava de manhã, tinha amanhecido. O ônibus pegou um engarrafamento monstro antes de chegar em São Paulo, monstro mesmo, ele estava atrasado já, quando a gente acordou, há mais de 1h30, ele já estava parado ali no trânsito, no meio da estrada. E nada acontecia, até que todos os carros desligaram os motores e ficou, né? As pessoas saíram dos seus carros, as pessoas saíram do ônibus, começaram a esticar as pernas, porque era alguma coisa que aconteceu que a estrada parou. E aí a gente, né, conversou, bateu papo, deu 1h, deu 2, deu 3... até que com quase 4 horas de engarrafamento, isso assim, sem saber o que estava acontecendo, né, uma época pré-celular, o Lobão, já que estava todo mundo lá de fora, né, o Lobão chegou assim na minha janela e perguntou: ô Ed, a gente vai ali numa parada que tem, num restaurante que tem atravessando a estrada, para tomar alguma coisa, você quer alguma coisa? Aí eu falei assim: traz aí um salgado e uma coca. Aí ele falou: então tá bom. Aí eles foram, né? Foram andando e tal, a gente continuou conversando. Aí daqui a pouco começou a ter uma movimentação, assim, as pessoas entraram no ônibus. Aí o motorista entrou no ônibus. Aí todo mundo entrou nos seus carros. E aí o trânsito andou um pouquinho. Aí a gente olhou assim, Renato e eu olhamos um para a cara do outro, assim. Aí todo mundo de dentro do ônibus olhou para nossa cara, assim, para saber se a gente ia mandar o motorista parar, porque faltavam 2. Cara, lembra que naquela época nós éramos jovens e nós não sabíamos o que fazer. Hoje, óbvio que eu teria mandado o ônibus parar. Mas naquela época, eu juro que a gente ficou morrendo de medo dos passageiros se rebelarem, porque eles já estavam há 4 horas parados na estrada. A gente ia mandar o raio do ônibus parar de novo. Então a gente pensou assim: não, tudo bem, é só ele vai andar só um pouquinho, porque o ônibus parado tanto tempo, ele não vai andar direto depois. Ele andou mais um pouquinho.
mais um pouquinho, e a gente olhando pela janela para ver se a gente via pelo menos o lobão. E ele falou, não, calma, ele não vai andar rápido. E aí uma passageira falou, o amigo de vocês vai ficar para trás. Aí, não vai não, porque o ônibus não vai andar. E aí ele fez assim, ó, o ônibus pegou uma velocidade, o ônibus foi embora. E aí, não dava mais tempo de mandar parar, todo mundo olhando pra gente. Olhei pra cara, Renata, e agora? O que a gente faz? Aí acabou que a gente chegou na rodoviária, pegamos as malas do nosso amigo, explicamos, olha, essas malas são dos nossos amigos que ficaram na estrada. E os caras riram e tal, deram as malas pra gente. E a gente ficou carregando aquelas malas São Paulo, né, até chegar lá na escala. Aí quando chegamos na escala, aí veio o editor-chefe, né, que era o segundo em comando da escala na época, o Nilson. Aí ele chegou assim com o olho arregalado e veio o Hercílio, né, atrás dele assim, vem cá, vocês deixaram os colegas de vocês na estrada? Aí a gente parou assim, deixamos. Aí eles olharam para o outro, pô, carioca é fogo, eles são competitivos, largam os colegas na estrada para eles não chegarem aqui. Aí eu falei, não, mas como é que vocês sabem disso? Não, é que eles ligaram para cá agora, é um tal de lobo, né, um lobão. Eu falei, cara, é ele. Não, é porque eles ligaram para cá, sabendo que vocês vinham para cá, e pediu para encontrar com eles e não sei aonde, né, não sei o quê. Só sei que no final eles deixaram tipo um recado para a gente conseguir se encontrar em algum momento. Então, na verdade, a própria escala indicou um hotel para a gente ficar e a gente deixou o número do hotel, o endereço direitinho na escala, para o Lobo ligar para a escala depois para pegar o endereço e encontrar com a gente em algum momento do dia. Né? Aí, finalmente, aí a gente andou para lá, andou para cá, almoçou com esse Cílio, conversou, resolveu negócios e não sei o quê. E aí a gente foi para o hotel. Quando a gente já estava no hotel, isso já era umas 5h30, 6 horas da tarde. Aí toca na porta, né? Alguém bate na porta. Aí eu vou lá, abro a porta, aí entra o Lobão, meu amigo dele, marchando dentro do quarto. E aí o Lobão fala, tá aqui a porcaria do seu salgado, jogou na cama. E a droga da sua Coca-Cola, jogou na cama. E aí ele sentou e falou, eu estou andando com fome o dia todo e não tomei essa Coca-Cola e não comi esse salgado só para salvar essa piada. Né? E foi... a gente riu pra caramba e eles riram pra caramba e a gente contou como é que foi a aventura. Eles contaram o lado deles, que quando o Lobão viu o ônibus andando, ele chamou o colega, mas o colega falou, ah tá, então peraí que eu vou no banheiro. Não dá tempo, não, é rapidinho. E aí ele foi no banheiro e o ônibus foi embora. E para que eu contei essa história toda? Tá? Essa história toda é uma história que na época a gente depois passou aquela noite, o dia seguinte, andando juntos, assim, até onde a gente podia, que cada um tinha os seus compromissos, e rimos muito do que aconteceu. E o que eu quero falar é o seguinte, eu vejo hoje as pessoas um tanto quanto inquietas, um tanto quanto tensas. Elas estão sempre tensas, elas estão sempre prontas para agredir alguém, elas não têm senso de humor, elas não têm uma leveza de encarar com bom humor coisas que simplesmente acontecem. Eu fico imaginando que para certas pessoas, especialmente a nível de internet, onde as pessoas brigam por qualquer coisa, se ofendem por qualquer coisa, se acontecesse hoje, as pessoas, se fosse o Lobo de repente ia brigar comigo, nunca mais falar comigo, terminaríamos nossa amizade, ao invés de transformar isso numa história que a gente conta nas festas e rimos um bocado. Gente, é preciso ter senso de humor, é sério, senso de humor é fundamental. Inclusive eu li uma vez num livro sobre a parte espiritual, né, do ser humano, que o senso de humor é o refinamento do espírito. Então, uma pessoa que tem senso de humor, que sabe levar com leveza, sabe levar com alegria, até quando tudo dá errado, porque, gente, claro, gente, é muito fácil você ter senso de humor com dinheiro, sem dívida, com tudo dando certo, é claro, é óbvio. Agora eu quero ver você ter senso de humor vendo o teu ônibus indo embora e os teus amigos imbecis dentro do ônibus não mandando o motorista parar e você ter que andar até São Paulo porque ninguém te dá carona. E os paulistas que passavam buzinando e rindo de você. E eles sem nada, porque estava tudo dentro das bolsas, que ficaram no ônibus. Então, assim, você ter senso de humor é fundamental para você ter uma vida excelente, você alcançar a excelência em viver. Eu sempre falo como é importante a busca pela excelência. E as pessoas, às vezes, perdem a excelência em viver. Então, tenta levar as coisas de uma maneira mais leve,
ria mais, veja o lado bom daquilo e usa um truque que às vezes eu uso. Quando você estiver numa situação que você considera chata, incômoda, contrária ao que você quer naquele momento, imagina como será quando você contar essa história depois. Pode ser uma história de vitória, porque você vai falar que passou por um monte de coisa até chegar onde você queria. Pode ser uma história engraçada, como essa que eu contei do lobo, que para mim foi, espero que tenha sido engraçada para você. Enfim, é uma boa história para você contar depois. Mas sabe o que vai tornar uma boa história? Essa que você vai viver uma boa história? A forma com que você vai reagir a ela. Então, reaja como um personagem de um bom filme. Reaja como um herói, reaja como um comediante, reaja como alguém que tem refinamento de espírito, tá bom? Esse foi o nosso editorial de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal e dar o seu curtir, tá bom? E se você quiser ver mais assuntos aqui no canal, é só deixar o seu comentário aqui nos comentários. Gente, um super beijo! Eu sou a Ed Malfeu. Tchau!